A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero saudar os eleitos, os escolhidos, as pedras que vivem, as ovelhas de Jesus, aqueles que têm um chamado santo para viverem nesta terra os dias mais felizes e harmoniosos possíveis. Em Cristo, a vida é vivida na sua plenitude. Bem-vindos ao programa. Hoje é quinta-feira e eu quero dar graças a Deus logo no início do programa por podermos estar aqui nesta estação de televisão, rádio, satélite, enfim, para tratarmos das coisas da vida. Eu chamo este programa um cafezinho espiritual, porque você vai bebendo gota a gota e no final do programa, certamente a sua vida é totalmente diferente, porque Deus vela para que a sua palavra se cumpra e nenhuma das suas palavras, nenhuma, volta vazia. Então, nossa programação é evangélica e cristã e ela é a bússola para a vida de tantas pessoas que hoje vão ser transformadas e que estão numa desarmonia. Você sabe que eu tenho muito viva esta experiência porque durante muitos anos eu fui apenas um mero religioso. Eu era um católico, apostólico, romano, um religioso. Não conhecia Deus na sua essência, nunca tinha tido acesso à Bíblia Sagrada durante 20 e poucos anos. Era uma pessoa cega espiritual, alheio às coisas de Deus, longe das alianças, são expressões da Bíblia Sagrada. E claro, com a mente e as emoções totalmente desorganizadas. Você sabe que os meus colegas psicanalistas e psiquiatras costumam dizer que uma mente clara, livre, é essencial para a organização harmoniosa do homem. Se você não tem uma mente saudável, toda a sua vida adoece. O grande sábio Marco Aurélio disse: uma vida pela qual vale a pena viver é quando se mantém a alma pura. E como é que eu posso manter a alma, os meus sentimentos, as minhas emoções puras? Fora de Cristo é inviável. Possibilidade zero. Por quê? Porque só Cristo transforma o ser humano de dentro para fora. Chama-se a isto o grande fenômeno bíblico da regeneração, do novo nascimento. Olha, você sabe que Buda não faz isto. Maomé não faz. Maria não faz. Aparecida muito menos, porque nunca existiu. Só Jesus Cristo, quando Ele vem à vida de uma pessoa soberanamente, porque Ele a escolheu, e Ele sabe que ninguém tem a capacidade de ser salvo por si mesmo, se Cristo não o salvar, se o Pai não o trouxer, se Cristo não lhe der vida. Então, Cristo dá uma mente sadia. E a mente sadia não pode ser ocupada por sentimentos de culpa, por depressão, por estresse, por nervosismo. E nós vivemos, eu tenho dito inúmeras vezes aqui, o século do estresse. Você veja
Os portugueses dizem que estamos todos ao rubro. A política não está bem, a economia não está bem, a sociedade não está bem. De um lado se grita tem golpe, o outro lado diz que não tem golpe. 200 e poucos milhões de pessoas sofrendo pela inabilidade daqueles que deveriam governar. Enfim, o drama que o nosso país passa de ver um retrocesso de 40 anos, de ver que as possibilidades de, num período curto, de haver uma mudança para melhor são também eliminadas. Como é que as pessoas estão vivendo? Estressadas, com a sua mente dividida, embaralhada, muitos com sentimentos de culpa, depressão, angústia, muitos até prontos para darem cabo da sua vida. Mas você sabe que Jesus faz uma obra extraordinária, pela fé lhe digo isto, quando ele coloca no crente, na ovelha, a sua própria mente. O apóstolo São Paulo, quando escreveu à igreja dos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui está o segredo de uma vida saudável. É a mente de Cristo. Ou seja, a capacidade que Cristo coloca na nossa mente, que é a sua própria mente, é algo tão poderoso, tão poderoso. Dizem estatísticas físicas que a capacidade elétrica de um cérebro poderia iluminar uma cidade para 20, 30 mil habitantes durante uma semana. E dizem também os estudiosos que nós usamos um percentual muito pequenino, de 10 a 30% dos recursos da nossa mente. Agora, se o homem que usa apenas uma pequena área da sua mente, do seu cérebro, para o bem ou para o mal, ele é capaz de coisas extremas, imagina se a pessoa tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é aquela pessoa que foi salva, que foi transformada, que foi regenerada, que foi passada por um momento dramático, saiu da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nasce de novo, o Espírito sela a pessoa, e a partir daí a pessoa implicitamente, ela começa a pensar com o poder da mente de Cristo. Não é isto maravilhoso? Quem tem uma mente humana, natural, acha isto tudo loucura, disse o apóstolo São Paulo. Porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, tem que ter a mente de Cristo. E Paulo disse à igreja: nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como Cristo pensa. Cristo não pensou em fracasso, derrota, morte, desestímulo, desmotivação. Mesmo quando ele esteve lá no Getsemane, que as suas pingas de suor, o seu suor, era como sangue. E ele disse: Senhor, se possível, tira de mim este cálice, mas é o momento, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aquele momento dramaticíssimo na vida de Cristo, ele conseguiu ultrapassar, porque a mente de Cristo é poderosa. Ela não cede, ela não se curva, ela não fracassa,
ela não aceita o não como palavra final, ela não aceita a derrota como karma da vida. É interessante quando você começa a perceber os resultados do que é viver com a mente de Cristo. Então, é muito importante que você hoje, que está aí numa luta existencial tremenda, saiba que o homem sem Jesus tem uma mente natural. Deixa eu dizer isto com a Bíblia para você ver que eu estou seguindo a Bíblia Sagrada. Ele diz assim em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o homem natural não tem a capacidade nem de experimentar uma vida bem-sucedida, nem ter uma mente positiva, uma mente gloriosa, uma mente de fé, porque acha loucura. Mas o homem espiritual, diz a Bíblia Sagrada, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, a diferença entre o homem natural e o homem espiritual é você saber que o homem natural está em pecado e o homem espiritual foi regenerado. O homem natural tem uma mente escravizada pelo mundo, pelo pecado. O homem espiritual tem a mente de Cristo, pensa como Cristo pensa, age como Cristo age, confessa, fala da palavra como Cristo falava. Então, fora disto, é a vida natural, a vida do pecado. E você sabe, nós não podemos tirar o peso do pecado. O pecado é pecado, seja ele grande ou seja ele pequeno. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos, esta carta maravilhosa de Paulo, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer que enquanto eu tenho uma mente, ou tiver uma mente escravizada pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado, eu estou debaixo de um salário de pecado, a morte. Mas no momento em que eu me rendo a Jesus, entrego a minha vida ao Senhor, então o dom perfeito, a Bíblia diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer que uma pessoa que tem Jesus tem a vida eterna. Uma vez em Cristo para sempre. É o dom perfeito de Deus, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Uma vez ungido para sempre. Uma vez ovelha para sempre. Uma vez selado para sempre. Porque é o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Pastor, mas eu ouço as pessoas dizerem que o crente que recebeu este dom gratuito pode perder, escorregar para trás, o backslide, e se desviar e perder a salvação. Lê do engano. Quem é salvo e recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é salvo para o dia da redenção. Ele é livre da ira. Então, estes ensinos que eu lhe passo aqui não são velhas ideias vitorianas sobre religião. Religiões são erradas, porque elas são dependentes da carne do homem. Não existe uma religião boa. Jesus não veio trazer religião. Religiões fazem com que o ser humano
muitas vezes em nome de um pseudo-Deus, erre, pratique ações equivocadas por causa da religião. Nós vemos aí notícias todo dia no mundo inteiro, pessoas defendendo uma religião, elas matam e matam. Há religiões com as suas proibições. Mulher não pode mostrar o rosto, homem não pode isto, mulher não pode aquilo, sabe? São proibições, apenas proibições morais, religiosas, mas que não fazem nada na vida. Não transformam, não garantem a vida eterna. Então, meu amado, ponha de lado todas as crenças humanas, todas as restrições da lei de Moisés. Nós não temos nenhum compromisso mais com a lei de Moisés. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Não é Moisés, não é a lei, é Jesus, é a graça de Deus. Se você não entender isto, então você está fadado a viver uma completa miséria mental. Uma enorme infelicidade, porque o pecado é pecado e o salário dele é a morte. A mente confusa, pressões sobre a alma, isso é tudo resultado de não ter a mente de Cristo, não ter Jesus como Senhor. E você sabe o que é o pecado? O pecado é um terrível impedimento que se lança sobre a alma. Certamente a pessoa em pecado não tem felicidade na sua vida. Então, como ministro do Senhor, eu lhe digo hoje, eu lhe assevero isso, porque isso ocorreu na minha vida. Você pode ser transformado hoje. Você pode ser feliz hoje. Você pode sair dessas trevas de pressão negativa na tua vida para seres um homem, uma mulher harmoniosa com os teus pensamentos, em paz com você, com o próximo, com Deus. Isso é uma vida salva. Paulo deixou isso em 2 Coríntios 5,17. Eu gosto muito destas verdades da graça de Deus. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas. Há coisas do teu passado que você preferia não ter vivido. Há coisas do meu passado que eu preferia não ter vivido. Mas elas passaram. E elas passaram porque estamos em Cristo. Cristo é a única força que transforma a vida, que apaga o passado, que transforma os piores egos nas vidas mais gloriosas nesta terra. Jesus é definitivamente o que é bom. Os americanos dizem, God is good all the time. E é verdade. Então, veja o que ele faz. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. A derrota, o fracasso, a mentira, o engano, as obras da carne já passaram. E ele diz, eis que se fizeram novas. A proposta de Deus neste dia é fazer de você, meu amado, minha amada, um novo homem, uma nova mulher. E eu sempre me refiro a esta questão da harmonia da mente, que só a mente de Cristo produz. Porque às vezes você vê pessoas fazerem coisas, dizerem coisas que você diz assim, até Deus duvida. E é verdade. Porque a mente humana é escrava do pecado e da morte. Escrava do inimigo. Quem tem a mente de Cristo é um vencedor. Então entrega a sua vida a Jesus.
venha para a igreja. Não perca a sua vida com este mundo, cujo salário que o inimigo dá é a morte. Venha viver. Você precisa de viver o que você nunca viveu até o dia de hoje. A paz, a harmonia, a segurança da salvação. Amém? Vamos fazer uma oração os dois. Pai amado e bendito, eu me uno agora em concordância com este homem, esta mulher, esta família. E eu profetizo um milagre nas emoções, na alma, nos sentimentos. Eu profetizo uma mudança radical de vida. Em vez da mente escrava do pecado, uma mente saudável, livre da fé, a mente de Cristo. Então eu te abençoo em nome de Jesus Cristo e declaro que do alto da cabeça à planta dos pés, toda a tua vida é saudável. Eu digo isto insistindo, porque do outro lado há alguém que está começando a perder a sua memória. E o médico diz que isto é o início, ou poderá ser o início, de uma gravíssima doença chamada Alzheimer. Que a pessoa, conforme o grau, vai perdendo a mente, até que finalmente se desliga e vem a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, a você que tem Alzheimer, Parkinson, ou alguma doença nas suas emoções, milagrosamente você agora está sarado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é quinta-feira, amanhã minha amada esposa vai estar aqui no seu programa da Igreja Cristo Vive. E nós estamos muito entusiasmados com esta fase nova da igreja, onde o apóstolo e os bispos pregadores estão defendendo as teses da reforma protestante. E já há algumas semanas que estamos tratando de soberania de Deus e a incapacidade do homem para a salvação, mostrando que não está na Bíblia uma velha doutrina que é talvez a mais destruidora da vida espiritual, que é uma doutrina armenianista defendida por 95% das denominações, que é o livre-arbítrio. Criaram um rei que não reina. Eu vou lhe dizer que poucos são os ministérios que engrandecem a Deus, que o honram e reconhecem a sua soberania, onipotência, onipresença, onisciência. Jesus é o Rei que reina entre nós. Ele não está submetido às traquinagens do ser humano. Ele honra a palavra, ele é Deus, ele não é homem para prometer e não cumprir ou para mentir. Então, quando você tem uma relação perfeita e cresce na graça e no conhecimento de Deus, este crescimento leva uma vida espiritual forte e saudável. Ter a consciência da salvação só tem quem tem a mente de Cristo. Quem cresce na graça e no conhecimento de Deus. Quem reconhece que é por graça e não é por obras. Quem reconhece a soberania do Senhor. Então, o povo do nosso ministério tem estabilidade, mesmo nos tempos instáveis que a nossa sociedade vive. Nós não nos curvamos a Baal, nós estamos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu lhe faço um convite e eu, como embaixador de Cristo, lhe digo: reconcilie-se com Deus. Reconciliai-vos com Deus. É o apelo
que eu deixo no final desse programa. Domingo que vem, 9 da manhã, 6 da tarde, mais um grande dia da ressurreição, mais uma celebração ao Deus vivo e mais 2 grandes cultos ao Senhor Jesus, cultos ao Deus vivo. Eu gosto desta expressão. Nosso Deus não está morto, não está pendurado numa cruz, não está num túmulo, Ele ressuscitou, Ele vive. E nós vamos tratar desses assuntos da soberania de Deus e do falso livre-arbítrio. Isto fará bem porque quando você conhece a verdade, você é curado, você é libertado, especialmente da maldição e da morte da lei. Eu aguardo por você. Nosso telefone é 3017 9090. Aqueles que nos ligarem vão ganhar o livro do apóstolo, você é um dos nossos. Quero deixar nosso endereço, é Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Início, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Olha, você já percebeu, você que estava com o início de Alzheimer ou que já estava com Alzheimer, você começou a se lembrar de coisas que estavam totalmente no mar do esquecimento? Ou você que estava com delírio trêmulo de Parkinson, você foi sarado totalmente, hein? Em nome de Jesus. Aguardamos por você. Minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o seu suporte a esta programação, aqueles que vão cooperar conosco, vão ligar, vão dizer, eu quero colaborar, quero cooperar com este apostolado, com os meus investimentos financeiros, e a você que ama a Deus e que diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos a todos, em nome da nossa equipe de televisão, da Cristo Vive, graça e paz, você é mais que vencedor. E Deus vai te mostrar coisas grandes que estiveram ocultas e que tu não conheces. Assim seja, assim diz o Senhor. Graça e paz. Até amanhã. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.